Bora, vai começar. Seguindo com o nosso programa aqui na Rede Brasil de televisão. Que alegria, satisfação, tá chegando na sua casa, no seu trabalho. Chegando aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, que alegria. Vai também no nosso Facebook, programa disponibilizado para você, Top Show com Parrado Scherrer, no YouTube também. Top Show com Parrado Scherrer, você encontra o nosso programa diariamente, sabe? Diariamente nós vamos com o programa para a Rede Brasil, para o Facebook, para a Rádio Mania, para a GDS Web Rádio Brasil, para a Rede Brasil de televisão, para o YouTube, tudo isso simultaneamente e diariamente. Sempre no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Com a gente no programa tem o Hospital Evangélico de Cachoeira, que trabalha sempre pela valorização da vida, 35266166. Com a gente tem café Sossego Puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado da mão arábica, não tem conservante e é gostoso demais. Café Sossego você encontra também aí em todo o comércio do estado do Espírito Santo. Ele viajou o mundo, é poeta, tem 7 livros pronto, 6 livros publicados. Ele está aqui para conversar com a gente, para falar desse trabalho bonito. Ele está momentaneamente parado, mas ele fazia visita aos hospitais e lá levava a sua arte, levava a sua poesia, levava alegria para aquelas pessoas que estavam lá trabalhando, internado, visitando um parente que estava internado. Levou sua poesia para as faculdades. Eu não disse que ele está parado, é por conta da pandemia. A pandemia deu uma parada para todo mundo, né? Todo mundo teve que dar uma recuada. E o Paulo Simões de Oliveira não é diferente, ele também deu aquela recuada, mas está voltando depois de 2 anos. Ele está vindo ao programa hoje para conversar com a gente, para você conhecer esse trabalho maravilhoso desse poeta espetacular. Paulo, que alegria receber você aqui, amigo. Tudo bem? Tudo bem. Uma honra receber você aqui. Não, o prazer é meu. Não é todo dia que a gente recebe um poeta da sua envergadura num programa de televisão. Pois é. Espero merecer esses elogios. Era essa sim. São 6 livros publicados? 6 publicados e o 7º já está... A caminho. A caminho. Você escreve... Cada livro... Posso pegar um livro aqui, Paulo? Pode. Aqui, esse aqui é... De frases para meditar. De frases para meditar. E esse aqui são de poesia. Esse aqui também. Esse poesia. Paulo Simões. Aqui já é a poesia íntimas e outras aqui do Paulo Simões. E aqui ele tem, 6 livros publicados. 6 livros publicados. Esse é de aventuras. E tem um aqui, esse é de aventura. O Paulo tem uma história interessante, é que ele escreve desde 13, 14 anos de idade. Trabalhou, viajou o mundo, mas sempre escrevendo. Como é que você guardava as suas obras, as suas poesias? Bom, 13, 14 anos eu comecei a escrever. Eu pegava, não tinha dinheiro, era muito pobre, pegava os meus rabiscos, os meus alfarrábios, aqueles papéis, qualquer um, e botava dentro de um saquinho de arroz e fui guardando. Agora eu consegui algum dinheirinho, né? Posso publicar, porque poesia não dá camisa. Mas se um poeta tem uma musa, ele não precisa de blusa, vive de brisa. Mas eu precisava de dinheiro para publicar minhas poesias. E aí, você, na realidade, essas publicações, elas começaram a acontecer de uns 10 anos para cá. Sim, de uns 10 anos para cá, que aí eu já tinha dinheiro e já tinha tempo, eu estou aposentado. Você conhece uma poesia? Você consegue declamar uma poesia sua? Sim, eu consigo. Então vamos lá. Declama um aí.
Você escreveu há quanto tempo? Você compôs há quanto tempo? Não, essa tem, eu acho que uns 50 anos que eu publiquei. É mesmo? Não, mas 50. Eu tô com 81, tem 31 anos. Tem 31, né? Eu fiz para... Porque antigamente a gente recebia carta. Isso. Hoje é difícil, ninguém recebe mais carta. Uhum. A gente recebe correspondência, conta, despesa do banco, Isso, IPTU, condomínio, esse negócio. Uhum. Carta é assim, quer ver? A carta pelo correio era um sistema tão antigo que sempre que a gente escrevia, a gente lembrava o amigo. Era tão romântico quando o carteiro passava, se batia na nossa porta, o coração já disparava. As mocinhas ansiosas, com os dedos entrelaçados, ficavam pedindo para que as cartas fossem de seus namorados. E todos tinham pelo carteiro sua ânsia assumida, que ele trouxesse notícias dos amores de suas vidas. Veio então a internet. Confinamento, isolamento, abismo. Foram-se as cartas amorosas. Acabou-se o carinho, o amor, o romantismo. Hoje, o linguajar moderno é totalmente insano. Site, blog, e-mail. Cadê o calor humano? Onde foram as delícias das nossas brincadeiras de rodas, dos nossos tempos de criança e das nossas cartas amorosas? Que lindo, Paulo! Que lindo demais, é emocionante, cara. Muito, muito legal, muito bacana. De onde vem a inspiração para escrever? Tem sempre inspiração. E as minhas poesias, eu sempre me baseio em algum fato. Uhum. Inclusive, eu não escrevo assim, direcionado, dor de cotovelo só. Sim. É variado. De acordo com a oportunidade, eu faço uma poesia. Por exemplo, eu conheci uma moça lá na Justiça Federal, 23 anos, bonita, bem apessoada, casada, bem casada, com um rapaz bonito também, o marido dela. Mas ela conhecia lá o meu filho, e meu filho me apresentou a ela. Ela disse assim: "Oh, seu pai, que coisa linda, olha que corpinho maravilhoso. É pena que nós nascemos em épocas diferentes, senão seria o meu marido, eu ia casar com o senhor." Mas isso todo mundo vendo. Sim. E eu não sou tão ingênuo a ponto de pensar que uma moça jovem, 23 anos, teria qualquer coisa com um coroa, velho, casado e coisa. Bom, aí eu agradeci e fui para casa. Aí escrevi uma poesia assim para ela. Aquele momento te inspirou? Naquele momento. Aí em casa eu escrevi. Vamos conhecer. Mentiras. Mas que mentiras deliciosas contaste ontem para mim. Tuas mentiras tinham o sabor de um manjar e o olor mais puro de um jardim. Eu escutava tuas mentiras enleado pela vaidade, sabendo que era mentira, mas torcendo para ser verdade. Mentias com elegância, com jeitinho tão delicado, que mesmo eu sabendo que era mentira, eu estava enamorado. No seu altruísmo, do alto da sua majestade, trataste-me com carinho, com ternura e com bondade. E quando quiser ver no peito de um poeta uma fogueira, ganhe o Oscar de atriz e minta daquela maneira. Que bacana, essa foi a inspiração. Gente, o Paulo tem essa pinta de 30, de 40, mas o Paulo tem mais de 80, tá? 81. 81 anos de idade. E aí, como é que mantém essa memória? Porque quando você chegou aqui, eu falei: o Paulo vai ler tudo aqui, porque... E você, como é que mantém isso, Paulo? Como que eu mantenho? Sir Winston Churchill, que foi o premier da Inglaterra lá na Segunda Guerra Mundial, ele tem uma frase assim: "Eu sou um otimista.
Não vale a pena ser outra coisa. Mas o exercício da escrita, o exercício da leitura, você acredita que isso contribui para você manter porque a mente a gente precisa fazer exercício como qualquer parte do corpo, né? É isso, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. O poeta é aquele camarada que não tem raiva de ninguém, que sempre está atendendo as pessoas com carinho, com dedicação, com capricho. Tem sempre um lema, fazer o bem aos outros. Não odeia. Eu escrevi, inclusive, uma frase assim: o ódio só causa mal a quem odeia. Por exemplo, vamos admitir uma hipótese. Eu conheço o Carraro e ele está bem de vida, ele me deve R$1.000. Ele passa ali, todo fozudo, todo cheio de vaidade, e eu estou aqui me desgraçando, estou dizendo, aquele desgraçado lá me deve 1.000, tomara que um carro passe em cima dele, tomara que mate ele, tomara que... Tudo. Eu estou sofrendo, e o Carraro está lá tranquilo, passeando. Então, a gente tem que ter, para ter essa juventude, ou então essa aparência, o coração puro. Sempre tratar bem os outros, sempre perdoar. Você é um romântico? Só um finalzinho. Sim. Eu tenho uma frase, num desses livros de frase para meditar. Uma é, o ódio só causa mal a quem odeia. E este, quem pune, perdeu o seu crédito. Quem perdoa, tem crédito eterno. Continua, por favor. Você é romântico? Você é um romântico? Eu sou muito, muito, muito romântico. Apesar de não demonstrar assim com muita clareza, até nas poesias, porque as poesias você viu que são diversificadas. Isso, exatamente. Falei sobre a carta, sobre mentira. Sim. Né? E eu não tenho muito, nas minhas poesias, dor de cotovelo. Mas olha só o que é romantismo. Romantismo em poesia. Né? Tinha eu peguei um iate de Vitória para Santa Cruz. Deixa eu ver aqui que eu tô... Fique à vontade, Paulo. Só um segundinho. Não, pode ficar à vontade. Eu peguei um iate de Vitória a Santa Cruz. Iate de um amigo, claro, né? Bom, aí tinha um marinheiro do meu lado e começou a contar sobre a namorada dele, que a namorada dele, ele deixou transparecer que a namorada gostava dele, mas não gostava, aquele negócio. Gostava, né? Mas não gostava muito, não. E ele gostava muito, ele era apaixonado por ela. Então, quando eu cheguei em Aracruz, saltei, no barzinho eu botei uma cervejinha, comecei a tomar e escrevi assim: o mar, de língua sonora, fala comigo agora, no crepitar das ondas a dor, dos meus tristes tormentos, dos meus profundos momentos de reflexão de amor. Olhando no mar vagas impetuosas, no meu peito de lua aquosas, as lágrimas de um pescador, que transformou em um salgueiro o choro apaixonado de um guerreiro no mar leito de dor. Se ela soubesse o quanto do mar leva o meu pranto, o sal da amargura, veria que as ondas gigantes são vibrações do meu peito clamante, gritando de dor, de loucura. Ô Paulo, você além de escritor, você tem o talento da declamação. Você tem, né? Não é? Porque tem poucos escritores declamam seus próprios poemas, não é isso? A retórica não é o meu grande, não é... Mas quando a gente se empolga, que está diante de uma poesia assim que comove, a gente vibra, né? Eu vou puxar o intervalo comercial e aí na sequência eu queria falar um pouquinho com você. Quero que você declame outras poesias. Por mim você fica aqui o dia inteiro declamando poesia pra gente aqui. Mas eu quero conhecer um pouquinho da sua história, sua visita aos hospitais,
você levando a sua arte para as faculdades, para as escolas. Quero falar sobre isso depois do intervalo comercial. Já, segurei. Agora são 9h21, seguindo aqui com o programa. Estamos aqui na Rede Brasil de Televisão. Hoje recebendo o Paulo Simões de Oliveira, escritor, poeta. Está aqui ensinando um monte de coisa pra gente, uma alegria muito grande. No oferecimento de Cofril, sabor a toda prova. A melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofril. De Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida. 35266166. De Café Sossego, que é puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão arábica. Não tem conservante. Café Sossego com a gente aqui no programa. Paulo, como é que era levar a sua poesia? Que é o doutor Bruno, o doutor Pulido, que era quem te convidava para você ir lá. Como é que era levar a sua arte para dentro de um hospital? Pois é, começou no Natal, que eu fui lá, convidado por um paciente, e eu botei um chapéu grande, assim, de Natal, e lá falei uma poesia. Falei, todo mundo gostou e coisa, e aí o doutor Bruno se interessou, o doutor Pulido, a esposa dele, e aí me convidaram e eu fiquei lá pelo menos uns 5 anos, indo uma vez por semana. Só que agora entrou esse negócio de pandemia e a minha idade também, aí eu me afastei. Mas agora já estou preparado para retornar. Que coisa boa, coisa maravilha. Já tomei as 3 vacinas, então, quer dizer, não vou voltar assim igual boi na roça, entrar assim, não. Vou com os meus cuidados, tranquilos, mas vou voltar se Deus quiser. E esse novo trabalho aí, esse 7º livro, vamos falar um pouco dele, que vai ser publicado em breve, se Deus quiser. O 7º livro, eu não sei se eu devo falar, porque o telespectador tem que ficar até o final, porque se partir no meio... Vai ficar. Então, olha, você tem que ficar... essa aqui você tem que ficar até o final, não pode trocar de canal agora, não. Vai lá, pode, já que o pessoal vai ficar. Vou confessar em segredo, eu já tive um grande amor. Não tenho vergonha de confessar que ele já me viu chorar algumas vezes. Já partilhou comigo de várias aventuras de grandes emoções. Só nós dois sozinhos em algumas ocasiões. E às vezes acompanhado. Mas muitas vezes, em vários ensejos, foi muito agradável, agradabilíssimo. Passeamos por vários estados do Brasil. Não me lembro se fomos ao exterior. Não sei onde ele se encontra. Talvez abandonado. Isso me corta o coração pensar onde ele possa estar agora, com quem está, se está. Ele era muito mais novo do que eu, mas estava comigo sempre no impacto da emoção. Passeamos por vários lugares. Quando começamos nós dois juntos, não havia a tecnologia moderna do GPS, íamos perguntando. Errávamos a estrada e voltávamos sem nenhuma preocupação, sempre com bom humor. Tivemos muitos agradabilíssimos momentos juntos e eu o abandonei. Tenho saudade do meu Fusquinha 72. Esse está no 7º livro. O Paulo... ele lembra demais, para mim é um poeta, né? Ele não é só um repórter. Paulo já ouviu falar disso, com certeza, deve ter ouvido falar disso. É um repórter da Globo, que ele é muito parecido com o Paulo, muito talentoso também. Ele, eu acho que está aposentado agora, mas ele trabalhou muito tempo no Globo Rural, esqueci o nome dele, não vou me lembrar aqui, mas muito parecido, fazia umas matérias... contando umas histórias muito parecido com o Paulo aqui, muito, muito legal. Paulo, quando é que você lança esse 7º livro aí? Pois é, esse negócio da pandemia me atrapalhou muito, porque eu não tenho saído de casa, estou me conservando para poder não me expor, né? E aí está atrapalhando, porque eu
não sei digitar. Quer dizer, sei, mas se eu for digitar, as outras coisas ficam para lá. Sim. Então isso atrapalha. Mas pelo andar da carruagem, eu acho que daqui a 2 meses vai estar prontinho. Que bacana, legal. Você levou seu trabalho também, sua arte, para a faculdade, para as escolas. Já fez isso? Sim. Inclusive na Favene, até 2 anos atrás, eu sempre que fazia a reabertura das aulas com a minha poesia. Aí falei algumas poesias lá na Fafia, na Favene, no IFES, aqui em Cachoeiro e lá em Alegre. Inclusive eu comecei no IFES porque eu sou engenheiro e fiz um projeto bonito lá de uma biblioteca e acompanhei a construção. E lá eu fiz amizades com os professores e aí eles me convidavam depois. Agora, 2 anos para cá, tá tudo parado, né? Mas eu comecei assim. E nas escolas, eu morava na Vila Rica e ali de frente eu ia naquela escola, na outra, e nos ginásios, mas também em outros lugares eu fiz poesia, até no Paraná. Você viajou o mundo e suas poesias, suas obras ficavam guardadas naquela sacola de arroz, né? Aquele plástico de arroz lá de dentro, escrito. Sim. Quando você foi publicar, eu fico imaginando anos depois que você pegou, quando você escreveu lá atrás, com 14, com 15 anos de idade. Você tem um amadurecimento nessa escrita, Paulo? Para hoje ou não? A poesia não tem isso? Tem, porque eu seria influenciado pela tecnologia. Mas não fui. Eu conservei as raízes, conservei aquele mesmo procedimento. Por exemplo, naquela época, a sua pergunta procede. Quando eu escrevi isso aqui, Lágrimas de um Pescador, eu fiz totalmente diferente. Mas, quer dizer, o conteúdo, ou então a empolgação, ou a sensibilidade é sempre a mesma, essa não mudou. Quer ver, por exemplo, o que é sensibilidade? Eu era muito pobre. Hoje eu também sou pobre, mas tem alguma coisa, né? Bom, trabalhei, dei duro. Bom, eu era muito pobre. E aí, mamãe pegou e botou quiabo para eu comer. Uma criança, para comer quiabo, aquele negócio, né? Bom, aí eu não queria. Mamãe botou arroz, feijão, quiabo e uma rodela de linguiça no meu prato. E eu queria carne, porque criança não entende, eu quero carne. Mamãe foi lá, pegou uma varinha e couro comeu. Come quiabo. Aí eu comi quiabo. Você sabe, Parraro, que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo. Hoje eu como tudo e sei que verdura, vegetal, é muito melhor para a saúde do que carne e outras coisas. E, bom, mas vamos então à poesia que eu fiz baseado no quiabo. Vamos. Um dia, quando pequeno, eu não entendia da vida. A minha família era grande e éramos pobres e sem guarida. 5 filhos para sustentar e uma mãe chamada Emília. Trabalhava de sol a sol para sustentar a família. Não havia muita carne, que era a minha cobiça. Tinha arroz, feijão, quiabo e uma rodela de linguiça. Eu dizia, quero carne. Minha mãe falava carinhosa. Coma quiabo, meu filho, que é coisa gostosa. Quiabo não como, não. Minha mãe saiu quietinha. Enquanto eu fazia pirraça, ela voltou com a varinha. Batia nas minhas costas e as lágrimas iam caindo. Enquanto eu chorava, o quiabo ia engolindo. Coma quiabo, meu filho, e você vai compreender que nem todo dia tem carne para comer. Muitos anos se passaram e hoje eu lembro, sem embargo, da frase da minha mãe. Meu filho, coma quiabo. Obrigado, minha mãe, pelo que você sofreu.
pelos quiabos que comi e pelo amor que me deu. Que lindo demais. Velho. Então, as suas poesias, elas têm que ser, você pega a inspiração num fato que ocorreu. Tem que ter um pretexto, né? Tem uma motivação. Eu pego aquela motivação e faço. Por exemplo, meu filho trabalhava na Justiça Federal. Eu conheci lá uma moça, chama-se Jânia, e trabalha até hoje lá. E a mãe dela tinha Alzheimer. Então, ela contou a história do Alzheimer para mim e eu fiz uma poesia para o Alzheimer, para a mãe dela, mas como se fosse ela. Sim. Como se fosse a Jane. A minha mãe tem algo que a faz esquecer de mim. Ainda que esquecida, gosto dela mesmo assim. E como poderia não gostar daqueles saudosos momentos? Tantos motivos nos unem de ternuras e encantamentos. O que passamos juntas não dá para esquecer. Os carinhos, os afagos, as tantas horas de lazer. São tantos os motivos que unem de eterno amor vivido entre uma mãe e uma filha que não pode ser esquecido. A memória esquecida da minha mãe, que um dia me deu a vida, mesmo não se lembrando de mim, é eternamente minha querida. Mãe, eu te amo, veja isso no meu olhar. E para que eu te ame, não precisa se lembrar. Não se lembra? Não importa. Me olhe tão somente e veja pelo meu olhar que te amo eternamente. Que bacana, Paulo! Olha, o programa de hoje, eu espero que você tenha gostado, que para mim foi emocionante demais receber o Paulo aqui e trazendo a sua arte, sua poesia. E um fato que a gente não encontra todos os dias. Ele é escritor, é poeta e declama, interpreta os seus textos. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Paulo, obrigado por ter vindo aqui. Quero que você venha outras vezes. A gente estava combinando para você vir falar de suas viagens. Você vai ter que voltar aqui para falar de suas poesias, continuar falando, porque é lindo demais, meu amigo. Obrigado, tá? Muito emocionado em ter você aqui. Obrigado, irmão. Tá bom, Parraro. Eu também agradeço a sua cordialidade por me convidar. Eu fiquei muito feliz com isso. Uma honra para nós. Obrigado, amigo. Espero realmente ter outra oportunidade. Vai ter. Obrigado, amigo. Obrigado, Paulo. Galera, o nosso programa aqui na Rede Brasil de televisão vai ficando por aqui. Hoje, esse poeta maravilhoso foi o nosso convidado, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, de Hospital Evangélico de Cachoeiro, de Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo.